contexto onde há pouquíssimos evangélicos, onde há pouquíssimas igrejas, pouquíssimos missionários que vêm para a França, e os poucos que vêm, geralmente não têm, às vezes, o tato, não têm, às vezes, o intuito de trabalhar com franceses, não sabe, às vezes, lidar com francês, e preferem alcançar os brasileiros que moram na Europa, os franceses que moram na França. Então nós vemos então esse contexto, nós vivemos esse contexto aqui na França. Já fazem 2 anos que nós estamos aqui. Nós passamos alguns anos na Guiana Francesa, viemos aqui direcionar um trabalho no ano de 2010 e trabalhamos com algumas pessoas, começamos a igreja para o ministério onde nós estávamos e nós observamos algumas coisas. Percebemos que o trabalho não poderia ser realizado da mesma forma em todos os lugares. O trabalho que era realizado na Guiana Francesa, que nós realizávamos lá com o pastor Álvaro, não podia ser implantado aqui na França. É diferente, o contexto é diferente, a cultura é diferente. E nós nos deparamos com essa dificuldade. Quando nós voltamos para a Guiana, continuamos ali com o pastor Álvaro, no ministério onde nós estávamos. Nós, então, depois de alguns anos, nós decidimos voltar para a França, mas já com outra perspectiva de trabalho, com outra dinâmica, para poder, então, realizar a obra aqui na França. Para explicar um pouco para os irmãos, nós temos que entender que a porcentagem de evangélicos no Brasil, ou de pessoas que creem pelo menos em Deus no Brasil, é uma porcentagem grande comparado à porcentagem de pessoas na França que creem em Deus. Às vezes é até difícil de você falar com uma pessoa e você se deparar com uma pessoa que não crê em nada do que você for falar na Bíblia, não crê em nada, nada, nada. Então é até difícil nós começarmos um diálogo, começarmos a falar de Deus, se realmente a pessoa não tiver uma abertura. Então, geralmente as pessoas quando vêm para a França, como eu falei ainda há pouco, que começam uma igreja, eles então partem do óbvio, que é trabalhar com brasileiros, porque por causa da facilidade da língua, e também, principalmente porque, como não tem uma base, não tem uma igreja, não tem um trabalho iniciado com franceses, então geralmente é mais prático começar com brasileiros, no caso que já moram aqui, que às vezes estão sem congregar, e não conseguem se adaptar com a igreja francesa que existe, porque existem igrejas francesas evangélicas, mas os brasileiros que moram aqui não conseguem se adaptar, às vezes o choque cultural e não conseguem congregar, sente falta dos louvores, sente falta da palavra em português do Brasil, porque tem também os portugueses do Portugal que falam um pouco diferente, então os brasileiros às vezes até ficam sem congregar por falta de um trabalho brasileiro. Quando então o missionário começa a trabalhar com os brasileiros, no caso que já moram aqui, o trabalho se desenvolve até certo ponto, só que chega uma hora onde a quantidade de brasileiros também não é tão grande na França. É como a população francesa no Brasil, não é tão grande. Chega uma hora que a igreja para de crescer. Então, de duas uma, ou a pessoa fica tentando lidar e trabalhar somente com aquele grupo, sabendo que a qualquer momento aquele grupo vai se dispersar, porque a maioria dos brasileiros que vem para a França não vem com o intuito de ficar na França, vem com o intuito só de trabalhar e ir para outro país. Ou seja, uma hora ou outra, aqueles brasileiros não vão ficar, vão viajar, vão voltar para o Brasil,
ou vão para outra cidade mais interessante onde tem trabalho. Então é normal. Agora, é isso que é o negócio, porque daí ou você faz isso, ou então você começa o trabalho com franceses. E às vezes é nessa transição que muitos brasileiros das igrejas, não são tantas, mas muitos brasileiros têm resistência, porque eles querem que a igreja continue brasileira. Eles querem que os louvores, os hinos, continuem sendo em português. E às vezes, quando o pastor, o líder, começa a tentar implantar louvores ou mensagens em francês, às vezes os próprios membros têm resistência em relação à língua francesa, em relação à abertura para o povo local, para o povo daqui. Então, é nesse intuito que nós viemos, então, que nós voltamos à França, com o intuito de fazer um trabalho diferente, de fazer uma igreja diferente, para que pudesse justamente ter essa abertura para os franceses. Porque nós percebemos que muitas igrejas que iniciavam aqui não iam para frente e acabavam fechando as portas, porque, no caso, não conseguia desenvolver o trabalho. E nós pensamos, então, nessa forma, nessa estratégia de trabalho que é vir na França, mas fazendo, então, um trabalho em comunidade, que é um trabalho diferente, é um trabalho onde nós trabalhamos muito com células.